Cara, eu não gosto de fofoca. Longe de mim gostar de fofoca. Mas eu preciso dividir com você o papinho que tá rolando aqui nos bastidores dos estúdios Quintino, tá? Estão dizendo que o time do Fortaleza sempre vai estar certo. Aí eu falo, mas por quê? Porque o freguês sempre tem razão. Mais um resultado, empilhando a sua sequência de invencibilidade do Ceará. Ceará 1, Fortaleza 1, vitória do vovô, que não só se consagra bicampeão cearense, como o maior campeão do estado. A gente vai falar tudo isso hoje aqui no Time de Fora. Solta a vinheta. Maldade, né? Não, já tem uma resposta pra isso, inclusive. Respeita também, respeita teu pai. Mas, antes de mais nada, você quer confusão nos comentários, né? Não quero confusão, mas, gente, pelo amor de vamos lá. Deus. Aqui, a gente trabalha com fatos, né? A gente tá com 8 jogos de invencibilidade em Clássico Rei, que eu acho que já é um número extremamente gritante. Isso sem contar, né, parece que no intervalo de 12 jogos o Fortaleza ganhou 1. Então é uma parada muito gritante, né? Então, eu acho que esse bicampeonato invicto do Ceará, Sim. ele fala um pouco também sobre essa supremacia aqui no estado do Ceará, sobre uma força que o Ceará vem ganhando, principalmente em Clássicos Reis, e, poxa, merecimento. Porque, assim, a maioria dos comentários que eu vejo na internet parece falar muito mais uma derrota do Fortaleza como um time ali lapidado, com 5 anos ali de processo contínuo, com um ciclo vitorioso. Parece que o Fortaleza mais perdeu do que o Ceará ganhou. E eu acho que isso é principalmente injusto com o trabalho do Léo Condé. É um cara que vem fazendo um trabalho, para mim, extremamente bacana e ele só tem desafio atrás de desafio. É um cara que pegou um clube já com uma pressão muito grande, porque já estava no seu 2º ano de Série B. Sim. É um cara que pegou que nesse ano teve 60% do seu elenco renovado, e conseguiu fazer, e vem conseguindo desempenhar seu trabalho de forma eficaz. Continua ali trazendo resultados na Copa do Nordeste, se classificou na Copa do Brasil e trouxe um título invicto. Então eu acho que a gente precisa um pouco, sim, se debruçar na qualidade e no mérito do Ceará, muito mais do que tentar justificar o porquê o Fortaleza perdeu. O Fortaleza perdeu porque teve um time melhor do que ele jogando. O que você acha? Antes de mais nada, que a galera briga comigo, desculpa, eu me chamo Pedro Aragão. O tio da edição vai botar o CG só agora. E esse é o Bruno Quintino. Fala, Brunão. Cara, então, você começou a falar um pouco sobre supremacia. Supremacia, pra mim, é quando simplesmente não há disputa. Não acho que seja o caso. Até porque o Fortaleza, entre 20, 21, 22 e 23, acabou conseguindo ser penta. 19, 20, 21, 22, 23, na verdade. Então, não é como se simplesmente não houvesse uma disputa. Os últimos 2 anos, o recorte recente, aí sim, o Ceará atropelou o Fortaleza. Querendo ou não, esteja feliz com isso ou não. E a forma como os dois encaram o clássico é muito diferente. O Ceará encara o clássico como ele deve ser jogado, como deve ser tratado, como uma guerra, como uma questão de honra mesmo perante seu clube. E o Fortaleza, às vezes, parece que entra como se fosse um jogo qualquer. Total. As únicas vezes que a gente vê o Fortaleza jogando um pouco mais sério é justamente nas finais, que realmente engrossa um pouco a canela e tudo, mas não dá pra você girar a chave tão fácil assim. Mas até que sério é isso, porque eu fico me perguntando também, eu acho que falta um equilíbrio, essa é a palavra exata. Porque a gente vê os 2 jogos da final. Obviamente, o Fortaleza se prejudicou bastante com as expulsões que aconteceram. Sim. No primeiro jogo, teve a expulsão do Paulo Fernandes, que foi ali um ataque violento. Ali não tinha uma intenção de... Não tinha uma intenção ali de parar o jogador. Foi questão de agredir diretamente, perdeu a cabeça. E a mesma explicação a gente pode dar para a expulsão do Gaston Ávila no segundo jogo da final. Era uma jogada ali no meio do campo. Aquela jogada ali não ia levar para lugar nenhum. Parecia muito mais ele querendo mostrar e se impor, eu tô aqui, eu não consigo compreender. Eu acho que o Fortaleza é um time que tem bastante investimento. É um cara que é um clube que investe em estrutura, é um clube que investe nas melhores peças, nos melhores profissionais. Eu acho que falta uma equipe psicológica ali, uma equipe psicóloga ali, porque não tem muita lógica. Os jogadores perdendo a cabeça no próprio primeiro jogo, a gente via ali o Moisés ali agarrando o adversário pelo colarinho para tentar brigar ali. Gente, mas beleza, é clássico, mas tá dando resultado? Não tá dando resultado. Sabe a impressão que eu tenho? É que, falando um pouco mais sobre o Fortaleza, a vontade de não perder é maior que a vontade de ganhar. O próprio Vojvoda, a gente pode ver isso aí já é mais uma grande frase. Mais uma grande frase de Bruno Quintino, viu? Por favor, repete para ficar nos anais.
a vontade de não perder é maior que a vontade de ganhar. Porque, por exemplo, o que o Vojvoda fez nos jogos mais recentes para impedir que o Ceará jogasse, colocava os 3 volantes. Ou tentava povoar um pouco mais esse meio de campo para tentar ocupar aquele espaço. Mas tinha tanto volante para impedir a criação do Ceará e a saída do Ceará pelas laterais, que acabava que você não conseguia criar por conta própria. O primeiro jogo da final, por exemplo, o Fortaleza tem muita posse de bola, mas tem uma finalização ao gol. Então, assim, parece que o Fortaleza está tentando encontrar novas possibilidades para derrotar o Ceará, e o Ceará simplesmente se impõe. Não é o time com mais investimento, não é o time que você olhar peça por peça tem mais qualidade. Mas eles sabem jogar o jogo, eles sabem jogar o clássico. E fala um pouquinho sobre qualidade de peças. A final passou muito pelas peças que chegaram dos dois times. Quem é que fez os gols do Ceará e as assistências? O Fabiano Souza, que cruzou para o Pedro Raul nesse segundo jogo, que acabou fazendo o gol. O Galeano, que também chegou esse ano e sofreu o pênalti e converteu no primeiro jogo. Quem é que cometeu o pênalti no primeiro jogo? O Gaston Ávila, que acabou expulso no segundo jogo com 5 minutos de jogo no segundo tempo. Quem é que foi expulso no primeiro jogo? Paul Fernandes, com uma agressão descabida, sem necessidade, que merece ser multado, inclusive, pelo Fortaleza. Então, quando você vê assim, eles são melhores, um é melhor do que o outro, não necessariamente. Mas o encaixe do Ceará foi muito melhor que o do Fortaleza. Eu acho que isso passa muito pelo Léo Condé. O Léo Condé é um cara que, quando chega no seu time, ele consegue organizar, ele consegue fazer com que os jogadores comprem a ideia de jogo, e o Léo Condé é um cara que recupera a confiança. O Pedro Raul, por exemplo, chegou e tá fedendo a gol. E o que a gente falou há um tempinho, quando o Pedro Raul estava sendo cogitado se vinha ou não para cá, que o Pedro Raul ele foi muito bem no Goiás, quando passou pelo Vasco, quando passou pelo Corinthians não foi bem, mas que o Léo Condé precisava recuperar o mental dele. O mental dele tinha ficado desolado no Corinthians, e se ele conseguisse recuperar o mental dele, a confiança dele, ia ser um bom jogador. Dito e feito, tá fedendo a gol. Então, passa muito também pelos recentes movimentos internos do Ceará de se reestruturar e voltar para a Série A. Também passa um pouco por isso. O Ceará está fazendo uma coisa certa internamente que o Fortaleza, em algum momento da caminhada, perdeu. E agora o desafio para o Ceará é manter isso já para a Série A, e para o Fortaleza é conseguir recuperar e entender quais processos está fazendo errado. Brunão, seguinte, tu estava falando em peças e qualidades, né? Sim, sim. Posso falar de umas peças de qualidade que a gente tem aqui conosco? Mas só se for Rocheda. Tá bom, então vamos lá. Vem cá, vem cá. Escuta a musiquinha, ver se vocês sabem do que eu tô falando. A música da Publi, né? A gente tá falando da Isoquímica, gente. A Isoquímica é uma empresa tipicamente aqui do nosso estado. E ela tá trazendo uma linha de produtos muito bacana para você que precisa ali no seu cotidiano manter sua casa, seu escritório limpo, cheiroso, brilhante. Que são os produtos Meu Lar. São produtos variados que trazem uma confortidade, um lugar mais, sabe, no lugar de tá fedendo a gol, e tá cheirando a gol, muito melhor. Então, se você tá no corredor do seu supermercado, fazendo as suas compras e bateu uma dúvida, não tenha dúvidas. Vá nos produtos Meu Lar, porque com a Isoquímica e com o Meu Lar é mó limpeza. Brunão, vamos lá. Diga lá. O segundo jogo da final foi um jogo tipicamente de Clássico Rei, onde teve tudo. Festa dos dois lados, não faltou vontade de cada um. Isso é verdade também. E, cara, que enredo maluco, né? Porque se a gente for falar sobre expulsão, a primeira expulsão que teve foi do lado alvinegro. Exato. Acabou sendo revertido pelo VAR. Com intervenção do VAR. Depois, teve a expulsão do Fortaleza. Gaston Ávila levou o cartão vermelho direto e era tão escancarado que era um cartão vermelho que ninguém reclamou. Não. Normalmente a galera vai lá, faz ali uma pressão no árbitro. Não, foi uma tesoura assim. Todo mundo, a galera olhou e só disse... E o Fortaleza, que há vários jogos tenta furar o bloqueio do Ceará, consegue com um jogador a menos. Olha como o futebol às vezes é inexplicável, né? E aí, sabe o que eu fico me perguntando, assim, fico me questionando? Eu acho que falta um pouco de jogada trabalhada do Fortaleza, porque a gente tá falando sobre um elenco que vem, na sua grande maioria, sendo mantido. Beleza que no jogo tinha várias peças novas, mas o Vojvoda teve tempo para trabalhar. Teve. Inclusive, na primeira semana, na primeira final, ele teve uma semana cheia, enquanto o Ceará teve compromisso no meio da semana por conta da Copa do Brasil. Sim. No segundo jogo,
algumas peças nem sequer viajaram, né? Quando a Fortaleza fez aquela pataquada ali daquele jogo contra o Souza. Ali foi uma pataquada. E o gol do Fortaleza vai muito mais na vontade do que algo trabalhado. Foi uma bola parada. O Tinga, que é um cara que gosta de aparecer em clássico, você imaginar que ele foi o cara que fez a assistência pro gol do Cassiano, é o cara que fez a assistência pro gol do Caleb e iria fazer a assistência do gol do Sacha, que levaria o jogo pelas penalidades até o gol do Pedro Raul. Sim. Mas a jogada vem de bola parada. Acho que não tem tanto mérito ali de ensaio, de um trabalho tático que a gente vê durante os treinos. Você pode até treinar a bola parada, mas tem um fator aleatoriedade um pouco maior, realmente. Quando você está com um jogador a menos, você vai muito para a bola parada. Por quê? Porque você consegue meio que se igualar perante o time que está defendendo. Justamente porque a numeridade, quando você está no jogo aéreo, acaba sendo um pouco mais equilibrado que no campo com a bola rolando. Total. Agora, passa muito pelo que eu falei. Cadê a vontade de ganhar? Sabe? O Lucas Sacha acabou fazendo um gol que realmente foi fantástico por parte dele, mas o Vojvoda coloca o Lucas Sacha pensando em conter o Ceará. Sacha e Martins pensando em conter o meio de campo do Ceará e os laterais tentando conter as jogadas e as saídas laterais do Ceará. Então, cadê a criação? A criação vinha muito por parte do Marinho, para falar a verdade, que tocavam para ele e de alguma maneira esperavam que ele fosse correr, que fosse cortar 1, 2, 3 vezes e acharia o gol. Ele é um jogador muito bom, ele consegue fazer isso às vezes, inclusive não se escondeu nesse clássico rei. Mas num jogo desse, não tem como. Num jogo desse, onde tá ali tudo, cada centímetro do campo disputado, precisa ter triangulação, você precisa que o jogador se aproxime. Tá mal treinado. Se você observasse, pelo menos quando eu via algumas jogadas do Fortaleza, inúmeras vezes o jogador tava com a bola na mão e ele ficava pedindo para os outros jogadores se aproximarem, enquanto porque você tinha jogador que parece estar se escondendo do jogo. Total, e aí isso me incomoda um pouco, mas é isso. Agora, antes da gente acabar, fala. Desculpa, eu preciso passar um nome aqui que não tem como falar assim de Clássico Rei da vitória do Ceará sem falar dele. Mugni. Que Clássico Rei espetacular do Mugni. Total. Cara, o primeiro tempo, inclusive, desse segundo jogo, fez um jogo, assim, de manual. Total. Ele conseguia atrapalhar qualquer chance de criação no Fortaleza. Ele conseguia pegar nos nervos os jogadores do Fortaleza. Para a criação, ele fazia isso muito bem. Clássico é isso também. Para a criação, conseguia muito bem. Para conseguir desarmar qualquer chance do Fortaleza, conseguia bem. Sim. Ele parecia estar em todo canto. As ações dele eram muito certeiras. Então, assim... Parabéns ao Ceará. Mereceram sim a vitória. Não à toa que a gente falou que eles eram favoritos há uma semana. Isso! Esse prazer do eu avisei, ninguém vai me tirar. Brigaram comigo porque eu botei a thumb. Eu fiz a thumb, tá? Brigaram comigo porque eu fiz a thumb que o Ceará era favorito. Os ingredientes estavam lá, gente. Eu já sou macaco velho, eu já conheço futebol sério. Por mais que clássico rei é clássico rei, né? Clássico é clássico e tal, os ingredientes estavam lá. Pô, você fazer protesto na semana do jogo, um time mal, outro time bem, tinha todos os ingredientes para o Ceará ser campeão. Mérito do Ceará, parabéns aí ao torcedor alvinegro, bicampeão cearense, maior campeão do estado. Se você, torcedor alvinegro, ou torcedor tricolor também está assistindo aqui, pé da vida, deixa seu like, comenta aí o que você acha que faltou pro Fortaleza para arrastar esse título. Se você é torcedor do Ceará, comenta aí o que você mais curtiu, se você assistiu essa final do estádio, ou você é daqueles que não quer ver ninguém, fica trancado aí do quarto assistindo na TV. Troca aí uma ideia com a gente, que a gente adora ler os comentários de vocês. Eu sou o Pedro Aragão, estive aqui com o Bruno Quintino. Tamo junto, até a próxima, galera. Valeu, ó. Tchau! Fui!